teve uma visão transformadora da sua glória. E essa visão foi tão impactante, mas tão impactante, que houve uma mudança transformadora na vida de Isaías. Quando Deus chamou Isaías, ele fez questão de colocar e descrever que foi no ano do rei Uzias. Essa visão transformadora da glória de Deus transforma as nossas vidas. Nós, como cristãos, precisamos ter essa visão no nosso coração. Essa visão que, como Deus é, nós colocamos Deus e imaginamos Deus, nós nos imaginamos como Deus é. Muitas das vezes aquele homem velho que está sentado no trono. Não, eu quero te dizer que Deus é Espírito e importa. E Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que aqui em Isaías, ele teve uma visão gloriosa da teofania de Deus. E o interessante aqui, e quando ele entrou no templo, que a visão que ele teve aqui foi dentro do templo. Ele não estava em outro lugar. Quero te dizer que Deus não vai te dar visões se não for no templo, se não for onde Ele habita. E a palavra de Deus diz que o templo hoje são as maiores catedrais que nós vemos, que são lindas, construídas por mãos humanas. Não. A palavra de Deus diz que o templo é eu e você. Está escrito assim a palavra de Deus: não sabeis vós que sois o quê? O templo. Vamos falar junto? O templo de Deus. Então nós somos esse templo. Então o que Isaías está nos ensinando aqui, que a gente possa ter uma visão transformadora e ver a glória de Deus, nós precisamos parar a nossa vida, estacionar a nossa vida em um momento e entrar no santuário. Como que eu entro no santuário? Pela oração, pelo jejum, pela santificação, pela comunhão e pela leitura da palavra. Porque a palavra de Deus diz que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então, se nós não conhecemos aquele que era o Verbo e se fez carne, como nós queremos ver a glória dEle? É isso que Deus falou comigo, e muitas das vezes nós estamos preocupados com circunstâncias que estão à nossa volta, nós estamos preocupados com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós estamos preocupados com a morte que está nos rondando. E eu quero te dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, você não vai temer, porque a visão que você vai ter é de um Deus todo-poderoso, que fez o céu e fez a terra. A palavra do Senhor diz que Ele fez todas as coisas no universo, e Ele tem o globo terrestre na mão. Então esse Deus grandioso que aqui nós vemos aqui, que Isaías viu, a palavra do Senhor que ele viu, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Trono significa que Ele governa todas as coisas, nada escapa aos olhos do Senhor. É por isso que no livro do Apocalipse a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Ele conhece todas as coisas. O Salmo diz que ainda antes que a minha língua fale, antes que saia da minha boca qualquer palavra, Deus já sabe o que eu vou falar. Compreende? Então é esse Deus magnífico, é esse Deus esplêndido que nós vamos conhecer aqui hoje. Mas esse Deus tão poderoso, Isaías estava vendo, ele tinha mostrado para Isaías a malignidade do homem. E hoje não é diferente, a malignidade do homem está sobre a face da terra, mas nós achamos assim: Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle do planeta, Deus continua governando no seu alto e sublime trono. E aí a palavra de Deus diz assim: eu vi Ele assentado. A igreja está precisando ver esse Senhor poderoso, sentir esse Senhor poderoso. No verso 2 ele diz assim: e ele vê o que está, ele vê o que está à volta do Senhor. Ele olha em volta, e ele diz, a palavra de Deus diz assim: serafins estavam por cima dele. A palavra serafim significa aquele que foi feito com fogo.
ou pedaços de fogo, ou fogos, ou tição de fogo, ou aquele que queima. Então o que ele viu aqui são seres adoradores. E hoje nós queremos enfeitar nas nossas adorações, queremos fazer a adoração ao Senhor da nossa maneira. No céu, a adoração é gerada em santidade, porque eles estavam perto do altar, perto do trono. Então, quando nós vamos adorar ao Senhor, nós temos que estar perto do altar, temos que estar perto do trono. Compreende o que a palavra de Deus está dizendo? Chega desse mundialismo dentro da igreja. Vai para o trono, vê Jesus no trono. A palavra de Deus diz assim: as criancinhas que ainda mamam, as criancinhas de peito, ainda louvam ao Senhor. Sabe por quê? Significa pureza, pureza, pureza. É por isso que quando nós vamos adorar o Senhor, nós temos que nascer de novo e ir em direção ao trono para ver quem está no trono. Xarabacanta lá. Sabe o que temos feito? Nós temos feito um culto para nós mesmos. Eu quero que hoje você tenha um entendimento que o culto é uma prestação para Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, a palavra do Senhor diz que Elias fez um desafio aos profetas de Baal, e a palavra de Deus diz que eles ficaram dias ali gritando e clamando e se rasgando, cortando-se, para ver se o Deus deles descia. Mas eu quero te dizer que de repente chegou a vez de Elias, e Elias fez o quê? Vamos fazer algo para restaurar, para chamar a atenção de Deus. Você quer chamar a atenção de Deus? Restaure o altar. Então ele pegou 12 pedras. Essa palavra de Deus diz que ele pegou 12 pedras e fez um altar. Colocou a lenha sobre o altar. Pegou o novilho, fez o sacrifício, cortou ele em 3 pedaços ali, simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tirou toda a pele, significando as entranhas do homem têm que ser mostradas para Deus. Porque quando Deus perguntou para Adão: "Ô Adão, onde você está?" Adão falou: "Eu estou aqui." Ele falou: "Por que você está fugindo?" Ele disse: "Porque eu estou nu." Sabe o que significa? Quando nós estamos nus, quando nós estamos sem Cristo, longe de Cristo, nós não conseguimos ver a glória de Deus. Mas quero te dizer que nós fugimos da glória de Deus, mas a glória de Deus vem até nós. Você compreende isso? Porque a palavra de Deus diz que o primeiro Adão pecou, mas o último Adão nos resgatou da maldição da lei. Então aqui a palavra de Deus diz que esses anjos poderosos, serafins, estavam por cima dele. E cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. A gente ora e lê essa palavra, parece loucura. Com duas e com 2. Quero te dizer que aqui está representando eu e você no céu. O homem foi feito no dia 6. Então aqui está uma representação celestial da glória de Deus. Aqui está representando o último Adão, que é Cristo, adorando. Eu quero te dizer que hoje nós temos livre acesso para adorar o Senhor, porque está escrito que é pelo novo e vivo caminho que nós temos livre acesso para entrar na sala do trono. Então com 2 eles tampavam. Sabe por quê? A glória é demais, a glória é demais. Moisés falou com Deus: "Eu quero te ver, eu quero te ver." E Deus disse: "Você não pode me ver, porque se você me ver, você vai morrer. E homem nenhum consegue me ver e ficar vivo." Mas Jesus disse assim: "Aquele que perder a sua vida da alma, ganhará." Olha, eu quero te dizer que quando nós nascemos de novo, a gente vê Deus. Sabe por quê? Porque nós morremos. A palavra do Senhor diz que nós morremos e fomos ressuscitados em Cristo. E Deus pegou Moisés e falou: "Vou te colocar numa pedra, na penha da pedra,
E aí Deus passou e ele olhou e viu só a glória de Deus passando. E aqui Isaías vê a glória de Deus. Aqui fala que nós temos que entender isso. 6 asas, com 2 cobria o rosto, um sinal de reverência. Com 2 cobria os pés e com 2 voava. Hoje eu vejo aí como nós estamos fora do propósito de Deus. Nós não temos nenhum respeito para as coisas santas de Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Tudo que Deus quer fazer, Ele nos ensina como que nós temos que fazer. Sabe o que significa isso? Aqueles que ardem estavam cantando um cântico novo. Eu vi uma pessoa falando para mim assim, mas vai ser muito chato no céu, porque o louvor vai ser só santo, santo, santo. Não, a palavra do Senhor diz lá no livro do Apocalipse que nós temos que cantar um cântico noivo, para o noivo, um novo cântico todos os dias vai sair dos nossos lábios. Então aqui a palavra de Deus está dizendo assim, no verso 3, e clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha, eles não olhavam para Deus. Quero que você entenda isso. Eles não olhavam para Deus aqui. A palavra diz que eles olhavam um para os outros. Eles não olhavam em direção ao Deus Todo-Poderoso que estava no trono. Eles olhavam um para o outro. Sabe o que significa isso? Nós como igreja temos que olhar um para o outro e dizer, olha Stephanie, ele é santo, santo, santo. Olha José, ele é santo, santo, santo. Sabe por quê? Porque quando eu falo isso para você e você fala isso para mim, você abre no meu coração uma expectativa daquele que é grandioso, poderoso, majestoso. E aí a palavra de Deus diz assim, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quero te dizer uma coisa, a gente olha esse versículo e fala, como que é a glória de Deus? Que a terra está cheia da glória dele, se eu estou vendo guerras, se eu estou vendo pessoas doentes, se eu estou vendo fome, como? Escolhas. A glória está sobre a face da terra. Porque no dia que Jesus disse assim, está consumado, a glória está sobre a face da terra. E nós precisamos ver essa glória todos os dias no amanhecer. Nós precisamos ver essa glória de Deus todos os dias quando nós respiramos. Eu quero que você entenda isso. Nós precisamos ver a glória de Deus quando nós conseguimos andar. Quero ver que você entenda que a glória de Deus precisa ser vista em você e em mim. Eles falaram isso, aquela adoração tão plena que estava ali, a palavra do Senhor diz que as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Sabe, o resultado daquela adoração foi tão profunda, tão maravilhosa, que tremeu o lugar. Houve um terremoto, irmão. E encheu de fumaça. E fumaça na Bíblia, lá no Velho Testamento, pegava-se um incensário e saía dentro do tabernáculo. O sumo sacerdote passava com o incensário, demonstrando que ali tinha algumas essências marinas de Deus. Mas no livro do Apocalipse fala que quando nós oramos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Nós não conseguimos traduzir o que o Espírito chega e fala para Deus. Só sei dizer que ele chega lá e fala. Esta é a oração dele. E aí o anjo pega mexe naquela taça enorme, a palavra do Senhor diz, e a fumaça, o incenso chega até Deus. Eu quero te dizer que aqui, quando aquele lugar se encheu de fumaça, significa que a minha oração, a sua oração, enche o tabernáculo do Senhor. Você compreende o que Deus está falando aqui?
Comece a entrar no Santíssimo Lugar. Comece a ver. A sua adoração tem que mover o céu. A sua adoração tem que fazer o céu estremecer. A sua adoração tem que chegar em qualquer lugar e os diabos fugirem. A sua adoração tem que demonstrar que Deus existe. Xarabacantalás. Aí ele olhou, olha, a adoração. No verso 5 diz assim: então disse eu, ai de mim. Aqui, ele olhou para dentro dele. Ele olhou dentro dele e falou para ele mesmo: eu preciso de uma mudança. Eu preciso me arrepender. Se você não consegue adorar, você não consegue se arrepender. Compreende? O arrependimento está ligado à adoração. E nem todo louvor é uma adoração. Quero que você entenda isso. Mas aqui a adoração estava no céu. Mas hoje essa adoração foi transferida para nós. Sabe por quê? Porque hoje Jesus falou e nos convida para estarmos na presença dele. E o céu se levanta e todos os anjos. Salmo 104, a palavra fala que são milhares de milhões. E quando você abre a sua boca e diz: louvado, louvado é aquele que fez todas as coisas, eles aplaudem no céu. A adoração tem que sair daqui do trono e chegar até você, meu irmão. Quero que você saiba, quero que você entenda. Aí a palavra de Deus diz assim, olha, que eu achei assim tão maravilhoso quando Deus fez isso. As bases tremeram. Mas por que a base tremeu? E por que aquele lugar encheu? Então ele disse: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós estamos na presença de Deus, a gente olha ao nosso redor e olha para dentro de nós, e a gente faz um exame de comparação de como nós estamos. O que Deus está falando para mim e para você, olha, entenda o que Deus quer para a sua vida. O resultado da adoração gera arrependimento, gera choro, não é amargura, quero que você entenda isso, não é amargura dentro de você, mas é sofrimento, porque eu começo a analisar a minha vida e eu começo a pensar e ver, poxa, ele morreu na cruz, ele fez tudo isso por mim. Compreende isso, irmão? Aí deixamos de ser o quê? Religiosos, e começamos a aparecer com ele, e aonde a gente vai as pessoas falam o quê? Ele parece com Cristo. Ué, que engraçado, mas ele é a cara de Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, ou pequenos cristos. E aí a palavra de Deus continua: o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. A tenaz é um alicate que era usado para limpar o altar. E aqui esse altar estava na terra. Era uma brasa mesmo. Então aquele anjo, serafim, simplesmente foi lá. Ele é tão santo, eles são santo, e Deus é tão santo, que ele não podia pegar na brasa, mas ele não é feito de brasa. Mas aquela brasa era terrena, então aquela brasa não podia ser tocada por um serafim, que é santo. Então ele pegou um alicate, abriu a boca, quero que você entenda isso, falou: Isaías, abre a sua boca. E quando ele abriu a boca, ele colocou a brasa. Quero te perguntar, imagina a dor que ele sentiu. Imagina o cheiro que ele sentiu. Mas não é uma dor comum, irmão. Não é uma dor queimada dos seus lábios. É uma dor interior. É uma dor de salvação. É uma dor de limpeza. É uma dor de purificação. É saber a dor da cruz. Você sabe qual foi a dor da cruz? Foi trazer para mim e para você a salvação. Aqui ele colocou uma brasa. Jesus Cristo colocou o sangue e disse: está consumado. Você entende o que Deus está falando, irmão? O verdadeiro adorador, ele compreende o que Deus quer para ele.
e tirara do altar. Nós estamos precisando, irmão, dessa brasa. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o pecado foi perdoado. Você foi perdoado? Você já foi perdoado? A brasa viva chamada Jesus Cristo tocou em você. A brasa viva tocou em mim há muitos anos atrás. Eu quero te dizer, hoje Cristo fala para mim e para você. Hoje eu não estou mais naquela cruz. Põe Apocalipse 5 aqui, filho. 5? Deixa eu ver se é 5. Olha onde ele está hoje, ó. Diz assim: depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também da primeira voz que eu vi, como voz de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Aleluias, aleluias. Quero te dizer que Jesus não está na cruz mais. Ele está num trono, governando. Nada escapa dele. Nada escapa dele. Ah, mas a morte está me rondando. Eu quero te dizer, se você estiver no esconderijo do Altíssimo, nada te atingirá. Se tiver alguma palavra que vier contra você, a palavra do Senhor diz em Isaías 54:17, que nenhuma arma forjada prosperará contra você. Se é a morte que está rodeando você, a palavra do Senhor diz que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. E Jesus disse: ó morte, onde está você, ó morte? Cadê o teu aguilhão? Cadê o teu poder? Jesus venceu a morte. Mas ele não está numa cruz como nós pensamos. Ele está num trono. E aqui a palavra de Deus diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono estava alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto de uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciões, e assentados sobre ele 24 anciãos vestidos de branco, e cujas cabeças são coroas. Há um governo no céu, há alguém que está governando no céu, e do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são a igreja, que são os 7 Espíritos de Deus para fazer a igreja andar. Eu quero te dizer que esse que está sentado no trono é o Senhor dos exércitos, Cristo Jesus. Você entende que para você, se você olhar para a circunstância, você vai ficar desapontado. O Brasil está difícil, tudo desorganizado. Para de olhar para o Brasil, começa a olhar para quem está no trono. Minha família está... Começa a olhar, não olhe para aquilo que está na sua família, olhe para aquele que está no trono. A minha situação financeira está assim, olhe para aquele que está sentado no trono, que tem todo o poder. Olhe para ele, não fique desapontado. Jesus tem uma coisa boa para te dizer: olha, ele não está na cruz mais, ele está no trono. Aí a palavra do Senhor, aleluias, Isaías 6, verso 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E eu disse: envia-me a mim. Quero dizer algo aqui que Deus está falando para mim e para você. Somos os mensageiros, ministros, para levar a palavra maravilhosa do Senhor. Compreende, irmão?
que Deus está falando para mim e para você? Quando Deus quer algo na minha vida e na sua vida, Ele quer realizar, irmão. Hoje Deus está falando, olha, as abas das suas vestes. Quero que você entenda isso, irmão. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A palavra no verso 1 diz assim, de 6, fala assim, olha, as abas de suas vestes enchiam o templo. Parece loucura. A roupa de Deus encheu o templo. As abas significa as virtudes de Deus. Certa vez, uma certa mulher que jazia de uma enfermidade durante 12 anos. E ela tinha gastado todo o dinheiro, a desesperança, não tinha mais solução. E ela ouviu falar de Jesus Cristo. E quando ela viu falar de Jesus Cristo, ela disse, somente tocar nas abas das suas vestes. Hoje Deus está mandando dizer para você, toque nas abas das vestes de Jesus Cristo, porque elas estão enchendo o templo. E Jesus virou, e quando ela tocou, Jesus virou, quem me tocou? Eu quero te dizer que quando a gente toca nas abas das vestes do Senhor, está em virtude dele, e ele sabe quem é que está tocando nas abas de suas vestes. Aí a palavra fala que depois que ele viu essas abas, enchia o templo. As virtudes do Deus Todo-Poderoso enche sua vida, transforma a sua vida, muda a sua vida e te faz um vaso novo. Você compreende o que Deus está falando para você? As abas significa o resplandecer dessas virtudes maravilhosas. O louvor que era feito lá, irmão, era um louvor de pura santidade. Temos que buscar mais a nossa vida, não apenas repetir letras aqui, mas buscar mais ao Senhor em santidade. Compreende, irmão? Quero te dizer que aquele louvor era uma declaração de amor para Deus. Você já fez uma declaração de amor para Ele hoje? Comece a falar para Ele, o Senhor é santo. O Senhor é santo. Sabe? As bases se moveram. Foi uma solenidade da glória queimando em temor. Você entende isso? A glória de Deus, os anjos se queimando em temor ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso, e essa visão nos mostra como nós somos impuros diante dEle. Quero que você entenda isso. A santidade representada pelos serafins significa a eficácia da santidade de Cristo na nossa vida. Sabe, a redenção na cruz aconteceu de verdade, irmão, não é uma historinha. É um relacionamento que Deus teve com o Pai para trazer um relacionamento nosso com Ele. Compreende, irmão? Quero te dizer uma coisa. Ao contrário de Adão, Isaías não tinha nenhuma Eva para confortá-lo. Ele decidiu entrar no templo. Entre no templo, irmão. Sai da sua internet e entre no templo. Senhor, Tu és poderoso. Quero te dizer que quando Isaías, o anjo colocou ali aquela brasa viva na boca de Isaías, ele sentiu um odor de pecado, porque ele foi purificado. Então comece a sentir, irmão, comece a buscar o Senhor a tempo, a todo tempo, sabe? E comece a sentir o odor do pecado. Comece a enxergar o que está acontecendo, comece a sentir o mau cheiro do pecado, e comece a voltar para Ele, comece a se ajoelhar e dizer para Ele, o que eu faço? E Ele vai te dizer, se arrependa, se arrependa, se arrependa,
Entre no santuário. Xarabalá, canta lá. Aquele cheiro daquela carne queimada. Nós precisamos queimar nossa carne, sabe? Encheu as narinas de Isaías. Que esse cheiro também do pecado sendo queimado, destruído, quando nós nos voltamos para Cristo, que nós possamos sentir Ele e dizer: nunca mais eu vou voltar a isto. Comece a buscar Ele. Quero dizer que aquele ato de purificação foi muito doloroso. Quando Deus começa a tratar com a gente, irmão, quando Ele chama a gente para uma correção, como Ele começa a falar conosco, na nossa direção, para a nossa alma, é doloroso, irmão, é doloroso. Mas eu quero te dizer que a misericórdia do Senhor tem um bom perfume de Cristo. Compreende isso? Mas precisa da purificação, irmão. Quero que você entenda isso. Então houve silêncio no céu. Os anjos cantaram. E de repente houve uma voz no céu. O Deus Todo-Poderoso se pronunciou. Quero dizer que tem hora para a gente adorar. Tem hora para a gente falar com Ele. Mas tem hora para a gente parar e fazer silêncio e falar: fala, Senhor. E o teu servo escuta. E de repente a voz, como um som de muitas águas, entrou ali naquele santuário e perguntou: quem é que vai por mim? Hoje Ele está perguntando para mim e para você: quem é que vai por mim? Compreende? Aquele silêncio invadiu o céu. Mas aquela voz, como um som de muitas águas, entrou no coração de Isaías. Compreende, irmão? O que Deus quer para mim e para você? O mundo está cada dia mais no maligno, e nós estamos vendo. Mas nós temos que fazer como o apóstolo Paulo, que diz assim: eu combati o bom combate, entreguei a carreira. Querida, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos combater o bom combate até o último dia que Deus quiser. Até o dia que Ele falar: sobe para aqui, eu te quero aqui em cima. Mas nós somos assim, irmãos. Nós queremos viver eternamente na terra. Eu quero te dizer que nós não fomos feitos para morar no céu. Palavra do Senhor, para morar na terra. Nós somos feitos para morar no céu. Quero te dizer, meu querido, que nós somos forasteiros aqui nessa terra. Mas a gente insiste. Nós queremos viver 100 anos, pulando 1000 anos, querido. Eu quero te dizer que vai haver um resgate. Em João 9, verso 4, diz que nós só podemos fazer a grande obra do Senhor enquanto é dia. Dia é os seus anos de vida, o seu vigor. Que quando chegar a noite significa, muitas das vezes, aquilo que vai te impedir. A velhice, enfermidade. Compreende o que Deus está falando para mim e para você? Deus quer deixar muito bem claro, irmão. Deus quer deixar bem claro. Quem é que estava no trono? Apocalipse 5 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, proclamando em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro,
como tendo sido morto, crucificado e ressuscitado. Ele tinha 7 chifres, poder, bem como 7 olhos, para ver tudo que nós fazemos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, orações, que são as orações dos santos. Levanta, aplauda esse Deus. Levanta, aplauda esse Deus. Aleluia. Aí no 9, o verso 9 diz assim, ele fala, digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, de toda tribo, povo e nação, e para o nosso Deus ele constituiu um reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Oh, glória a Deus! Esse é o nosso Deus. Isso aqui é evangelho, irmão. Isso aqui é evangelho. Isaías viu apenas uma parte. Nós podemos contemplar essa glória, porque ele vai voltar. Amém? Querido Deus, eu quero orar pela igreja. Ela precisa ter essa intimidade e te conhecer de verdade. Muitas das vezes nós estamos passando por uma luta e os nossos olhos se desviam. Nós esquecemos de olhar para o Senhor que está sentado no trono. Então eu coloco diante do Senhor, Pai, cada um de nós, os que estão enfermos, porque eu tenho uma garantia na tua palavra que diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Tem uma garantia que diz assim, que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tem uma garantia que se tornou fato, que Jesus disse: está consumado, porque ele foi moído por nossas transgressões, transpassados. E hoje nós temos essa garantia no céu. O corpo dele está lá como testemunho, a vida dele está lá como testemunho, e nós glorificamos ele. Por isso, Deus Todo-Poderoso, passa a sua mão agora. O Senhor é o Deus que tem poder para levantar pessoas de cama, o Senhor tem poder para levantar pessoas de cadeiras de roda, o Senhor tem poder para abrir portas, o Senhor tem poder para fazer o impossível. Mas a minha oração agora, Pai, que nós tenhamos uma visão transformadora da sua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você, que você seja cheio da glória de Deus. Sem ela a gente não vive. Amém. Deus te abençoe. Quarta-feira a nossa célula vai ser na casa da irmã Vilma. Gostaria que vocês fossem. Eu vou sair daqui da porta da igreja às 7h30 da noite. É o aniversário dela também. Nós vamos cantar parabéns para ela, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor e as consolações do Espírito Santo e a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre a igreja. Que essa igreja venha fazer a diferença por onde ela for, libertando os cativos, curando os enfermos, levando a palavra do Senhor com simplicidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha uma semana de vitória, meu irmão, em nome de Jesus.